Grande parte dos assassinos em série sempre procuram levar algo como lembrança de cada uma de suas vítimas, às vezes roupas, brincos e até mesmo alguma parte do corpo. Não é raro que em certos casos eles tirem apenas algumas fotos. Existem teorias que tentam explicar o porquê dessa bizarra ação. Alguns dizem que é para alimentar as suas fantasias, provar as suas habilidades ou até mesmo para que se sintam poderosos. Hoje você irá ver algumas fotos tiradas por serial killers das suas infelizes vítimas. Robert Ben Rhodes foi um caminhoneiro que atraía suas vítimas pelas estradas do Texas em uma câmara de tortura móvel, que ele havia adaptado do seu caminhão. Neste caminhão, ele torturava por dias as suas vítimas, matando-as das piores formas possíveis depois. Era um ciclo vicioso entre sequestrar, torturar e matar. Em 1º de abril de 1990, ele foi finalmente capturado depois de uma onda de 15 anos de assassinatos. Essa é a foto de Regina K. Waters, tirada momentos antes dela ser morta e abandonada num celeiro em Illinois. Essas foram as fotos tiradas por Harvey Gladman, um criminoso assassino condenado por 3 homicídios. Desde a sua infância, ele já era uma criança problemática, onde apresentava comportamentos extremamente agressivos e também era uma criança muito reclusa. Ainda na sua infância, ele já apresentava comportamentos sadomasoquistas. Segundo informações, quando tinha 12 anos, os seus pais notaram que seu pescoço estava vermelho e inchado. Ele acabou revelando que por diversas vezes enquanto tomava banho, passou uma corda pelo ralo do banheiro e amarrou no seu pescoço, induzindo a asfixia. Em 1957, aos 29 anos, se mudou para Los Angeles para tentar uma nova vida. Foi aí onde começou a sua onda de crimes. Ele atraía modelos para ensaios fotográficos e logo em seguida as amarrava e consequentemente as matava. Felizmente, uma de suas vítimas chamada Lorraine conseguiu escapar. Ela foi mais ágil que o criminoso quando entrou em uma luta corporal e mordeu seu dedo. Assim ela acabou conseguindo pegar a sua arma. Depois disso, ele foi preso e admitiu friamente os seus 3 crimes. Harvey Gladman foi executado na câmara de gás em 18 de setembro de 1959, aos 31 anos. William Richard Bradford foi condenado à morte na Califórnia pela morte da sua vizinha de 15 anos, Tracy Campbell, e de uma mulher chamada Sherry Miller, que trabalhava em um bar em Los Angeles. Em 1984, ele disse a Sharon Miller que era um fotógrafo profissional que poderia ajudar a construir seu portfólio como modelo. Ele a levou para um acampamento remoto, onde ela pousou para ele, e em seguida ele a estrangulou até a morte. Segundo algumas informações, William cortou as suas tatuagens e a abandonou em um beco. Pouco tempo depois de assassinar Sherry Miller, William convenceu Tracy Campbell, sua vizinha adolescente, de que poderia ajudá-la a se tornar modelo, e a levou para um acampamento no deserto, o mesmo onde ele atraiu Sherry Miller. Ele então a fotografou. Momentos depois, ele a estrangulou. William deixou o cadáver de Tracy Campbell no acampamento e cobriu seu rosto com a blusa de Sherry Miller. Ele foi preso depois que se descobriu que ele foi a última pessoa a ter visto as 2 vítimas com vida. Após 18 anos no corredor da morte, a polícia descobriu 54 fotografias de mulheres não identificadas que pertenciam a William Bradford. Os detetives divulgaram as fotos na esperança que pudessem identificar as outras vítimas em potencial. A maioria das vítimas nas fotos permanecem não identificadas, mas como William passou um tempo em Michigan, Flórida, Texas, Oregon, Illinois, Kansas e Louisiana, a busca nacional ainda está em andamento. Depois de perder um julgamento de assassinato em 1988, no qual atuou como seu próprio advogado, Bradford foi condenado à morte pelos assassinatos de Tracy Campbell e Sherry Miller. Em sua declaração final ao tribunal, William disse: "Pense em quantos você não conhece." Em 2008, ele morreu atrás das grades de um câncer, aguardando a sua pena de morte. Robert Bob Berdella, conhecido como o Açougueiro de Kansas City, foi um serial killer e torturador que documentou seus assassinatos sinistros em fotografias. Entre 1984 e 1987, ele assassinou pelo menos 6 homens em Kansas City, depois de fazer amizade com suas vítimas, às vezes oferecendo-lhes dinheiro ou hospedagem. Durante as sessões de tortura, ele injetava um tipo de produto para vedação no ouvido de suas vítimas para poder ensurdecê-las. Ele também injetava limpador de ralo em suas gargantas para que não fizessem barulho. Ele tampava seus rostos com sacos de lixo e administrava choques elétricos em suas vítimas, e tudo isso por dias e às vezes semanas. Em algumas fotografias encontradas, era possível ver que ele desmembrava seus corpos e enterrava no seu quintal.
ou algumas vezes deixando em sacos plásticos para serem levados pela coleta de lixo. Além das imagens perturbadoras, a polícia também descobriu restos humanos em sua casa, incluindo 2 crânios e cadernos com anotações sobre torturas. Robert Berdella foi pego depois que uma de suas vítimas, um garoto de programa de 22 anos chamado Christopher Bryson, escapou em seu 4º dia de cativeiro. Enquanto Robert estava fora, Christopher conseguiu se libertar e pular de uma janela do 2º andar, usando nada mais que uma coleira de cachorro. Anatoly Slivka é um dos mais bizarros casos dessa lista. Tudo começou quando, por volta dos seus 20 e poucos anos, ele testemunhou um acidente de trânsito que feriu fatalmente um garoto que estava vestindo um uniforme de escoteiro. A cena desse garoto fatalmente ferido lhe causou excitação sexual. 2 anos depois, Anatoly começou a administrar um clube infantil de escoteiros, aproveitando a sua posição superior da maneira mais bizarra possível. A fim de satisfazer as suas fantasias, Anatoly fazia amizade com meninos desse clube, com idade entre 12 e 15 anos, e depois os atraía para a floresta. Ele então enganava suas vítimas para que acreditassem em um experimento que ele conhecia que envolvia um enforcamento controlado que esticaria a sua coluna. Ele então pendurava os meninos em árvores até ficarem inconscientes. Uma vez inconsciente, ele os despia, acariciava-os e os filmavam em posições sugestivas. Ele também tirou fotos das vítimas enquanto eram asfixiadas. Mais de 40 meninos foram molestados por Anatoly Slivka. 7 delas veio a óbito. Quando a polícia começou a investigar o desaparecimento de um menino, várias crianças reclamaram que sofreram amnésia temporária pelas coisas que ele fez com elas. As fotos e depoimentos foram suficientes para acusar Anatoly Slivka, e ele foi executado por fuzilamento em 16 de setembro de 1989.